comecei a ficar mais sozinha, a viver um pouco mais sozinha, e isso impactou muito a minha vida em todos os sentidos. Eu vou relatar para você o que mudou na minha vida de forma positiva ou de forma negativa, então fica até o final, porque pode ser que você se identifique muito com isso ou que você esteja precisando fazer o mesmo nesse momento de vida atual sua. Esse vídeo e os próximos vídeos aqui no canal vão ser mais documentados sobre esse momento de vida que eu tô vivendo agora. Eu viajei há pouco tempo, por isso também fiquei sem postar aqui no perfil, porque eu fui visitar minha família no Rio Grande do Sul. Eu e meu namorado nos mudamos para Santa Catarina, já faz 1 ano e meio aproximadamente, e isso também mudou a nossa vida muito. Porque se tem algo que eu sempre recomendaria para todas as pessoas e que eu vou sempre recomendar é mudar de cidade ou mudar de estado. Por mais que pareça uma mudança extremamente drástica ou até mesmo difícil, não é. Mas se tem uma coisa que vai fazer diferença na tua vida, é tu entender o quanto isso pode mudar a tua cabeça, a tua visão que tu tem sobre ti mesmo. Quando a gente ouve as pessoas falando sobre o quanto elas conseguiram evoluir, progredir de vida, saindo do ambiente que cresceram, a gente não está se referindo somente à casa, ao lar que a gente cresceu, que por mais amoroso ou por mais que a gente ame a nossa família, muitas vezes a gente está nos limitando ao lugar em que a gente cresceu. Eu cresci em bairros muito pobres, e isso impactou também, não os meus sonhos, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas a forma como eu enxergava o quão difícil seria alcançar esses sonhos. E na verdade, quando eu saí da minha cidade, quando eu saí do meu estado, foi quando a minha cabeça, ela parece que deu um boom. E eu entendi que realmente é a questão da gente deixar certos ambientes para conseguir crescer. Não necessariamente você precisa mudar de estado ou de cidade, mas às vezes é você se retirar de determinados ambientes que antes estavam te limitando, sabe? E algo que fez total diferença na minha vida nesse momento foi ficar sozinha. Está sendo viver um pouco mais sozinha. E eu vivo com o meu namorado, a gente ama a companhia um do outro, mas a gente estava convivendo demais o tempo todo com todo mundo e não estava se dando um tempo, se permitindo ficar sozinhos. E a gente, apesar de ambos trabalharem de casa, a gente trabalha sozinhos, né? Porque nós dois somos assim, a gente é mais quieto, cada um na sua, trabalhando ali, a gente não fica o tempo todo conversando, cada um fica com o seu fone e cada um fica com o seu computador na sua mesa, trabalhando quieto e sozinho. E a gente tem uma convivência maravilhosa, perfeita, justamente por isso que a gente gosta muito de ficar na nossa, de ficar em casa, sozinho, de fazer coisas mais quietas, coisas mais tranquilas, leves, porque a gente está num momento de vida, de construção, um momento de lapidação, em que a gente está tanto no nosso relacionamento quanto em sentido pessoal, cada um de nós dois, mudando coisas em nós, mudando a forma como a gente enxerga as coisas, as pessoas, porque isso impacta muito a nossa vida. E a gente não tem um relacionamento perfeito, ninguém tem praticamente. O que a gente tem é um relacionamento baseado no que a gente quer para nossa vida, em quem nós estamos sendo e quem nós queremos nos tornar. E para isso você precisa ficar sozinho, sabe? Eu sei que parece uma coisa chata de falar. Na verdade, para mim não é chato de falar, pode ser para você de ouvir, se você não tá acostumado com isso. Mas se tem uma coisa que a gente ama é ficar sozinho, porque isso tem feito total diferença na nossa vida quando a gente pensa no sentido de construção, de lapidação pessoal de cada um. Todo ser humano, para ele conseguir evoluir, para você aí conseguir alcançar os seus objetivos e sonhos, você precisa parar um pouco de consumir muito conteúdo nas redes sociais. E eu não me refiro ao YouTube necessariamente, porque ele tem vídeos mais longos que nos ajudam a estudar, nos ajudam a manter nossa mente focada nos nossos sonhos, motivada, mas eu me refiro a conteúdos muito breves, a ficar vendo a vida dos outros em stories o tempo todo, porque isso sim vai prejudicar você. Isso fez eu ficar me comparando com as pessoas que eu já acompanho, que já construíram o que eu tô construindo, que eu ainda tô no começo, ou que eu ainda tô no meio do caminho. E isso vai te fazer muito mal, porque quando você parar pra pensar que você ainda não tem o que os outros já têm, mas que você vai ter, porque você tem que respeitar o seu caminho, né? O seu processo. A gente fica se cobrando demais, a gente fica impaciente, ansioso, estressado e sobrecarregado, porque você não para pra pensar no quanto às vezes tá te faltando olhar só pra sua vida, o quanto tá te faltando ser mais leve, ser mais pacífico, você ser mais tranquilo, sereno, né? Então você se concentrar mais no que você já tem, ser grato pelo que você já tem
crie objetivos claros e bem alinhados ao que você quer alcançar e a quem você precisa se tornar para realizar esse sonho, e execute-os. Não deixe de executar as coisas na sua vida, porque quando eu entendi que para eu poder me tornar uma pessoa melhor, a gente vai ter diversas versões melhores nossas, né? Não é só uma única versão sua. Você não precisa fazer de algumas coisas para se conectar com a sua melhor versão, né? Ser a sua melhor versão. Você precisa, ao longo do tempo, ir se lapidando e você vai criando as suas próprias novas versões, tá? Não é uma coisa fixa. E eu achava que era uma coisa fixa, mas a gente não vai ter só uma melhor versão. Para cada temporada da nossa vida, para cada momento de vida, cada idade, a gente vai tendo nossa melhor versão. Tem eu agora, sendo uma pessoa que está construindo um negócio novo, depois de 2 anos e meio empreendendo só como social media no digital e criando conteúdo só sobre marketing. Hoje eu estou começando a criar conteúdo sobre a minha vida, sobre documentando o que eu estou vivendo para vocês, porque eu acho que é isso que vai fazer diferença na sua vida. É eu te trazer o que eu tô fazendo, o que eu já fiz, que deu certo, que deu errado, o que eu precisei mudar na minha cabeça, com sentido de desenvolvimento pessoal, mentalidade, para eu conseguir chegar onde eu tô hoje, porque eu vou falar para vocês, eu tenho uma vida muito bacana, uma vida muito próspera e muito boa, mas não é uma vida de uma pessoa extremamente rica, não, é uma pessoa que está aprendendo a valorizar o que já tem, enquanto está buscando os sonhos grandes que eu tenho, enquanto eu e meu namorado estamos traçando os nossos sonhos, objetivos a curto, a médio e a longo prazo. E é isso que você tem que fazer, tanto se você é uma pessoa que é solteira ou se você já está num relacionamento. Você e seu parceiro têm que ter esse alinhamento. E ficar sozinho, que é justamente o tema desse vídeo, é o que vai trazer clareza para vocês dois de quem vocês são agora, quem vocês precisam se tornar para ter a vida dos sonhos de vocês. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo trabalhando com digital e conhecendo pessoas prósperas, pessoas que já têm o que eu sonho em ter, é justamente o fato de que elas olham mais para a mentalidade delas do que necessariamente para as coisas que elas querem construir. Porque quando você é uma pessoa que você gerencia bem suas emoções, quando você é uma pessoa que você entende que você precisa batalhar, que você precisa ser um executor mais do que um planejador, mais do que um sonhador, é aí que você vai conseguir atingir seus objetivos e bons resultados na sua vida. E parece que o que eu tô falando aqui é papo de coach, né? Eu uso muitos termos técnicos também do marketing, né? Eu uso muito termos, por exemplo, desenvolvimento pessoal, mentalidade de sucesso, lapidação. Mas saiba que é exatamente essas palavras que têm esse peso todo para você mudar a tua realidade. E se você não entender isso e não se apegar no fato de que não é uma ideia, é um fato, de que a mudança começa na nossa mente, no nosso interior, e que se a gente não mudar o interior primeiro, a gente não vai conseguir melhorar o exterior. A gente não vai conseguir ganhar mais dinheiro se eu tenho crenças na minha cabeça, né, no meu coração, de que eu não sou merecedora de cobrar mais do meu cliente, de que entregando mais, logicamente, de que eu não sou merecedora de ter mais, porque ainda pessoas que eu amo não têm isso, então eu não posso ter, porque senão eu vou estar menosprezando os outros, ou a gente tem que ter tudo junto. Pensa nisso, tá? As suas crenças têm que estar alinhadas e, no caso, o seu jeito de viver, o seu jeito de ver as coisas, de pensar, tem que estar alinhado ao que você quer alcançar. Se houver esse desalinhamento entre sonhos e crenças, você não vai alcançar nada. E foi exatamente isso que eu vivi durante muito tempo da minha vida. E hoje eu foco muito mais na minha mentalidade, em cuidar do meu corpo, com exercício físico, com academia, com caminhada, com corrida, qualquer coisa que me faça gastar energia. Quando você gasta energia na academia, ou correndo, ou caminhando, que é de graça na rua, você vai ter energia para trabalhar. Você vai ter energia para focar nos seus sonhos. Você vai ter energia para conseguir se enxergar mais e ver o que você precisa melhorar em você. Mas também dê valor para o que você já tem na sua vida e para quem você já é. Não fica só nessa neura de, nossa, eu tenho que criar coisas novas o tempo todo, porque a gente, quando é criativo ou quando quer mudar de vida, a gente fica pensando em 1000 planos. Agora me apeguei em 2, tá? Que vai ser documentar a minha trajetória, que é a minha vida para vocês, o que eu tô vivendo e até eu chegar onde eu quero alcançar até o final desse ano, como também focar nesse meu negócio novo, que mais pra frente eu vou trazer para vocês detalhes sobre o que ele é. Por enquanto, eu vou trazer sobre mentalidade, sobre o que eu tenho feito para conseguir crescer, vendas, esse mindset aí de marketing que eu amo muito, mas principalmente
com foco em executar, para você também conseguir executar de forma prática na sua vida, independentemente da sua rotina. Porque eu também concilio isso com outro trabalho que eu faço, né, que eu sigo, que é das 8 às 3 da tarde, e com a faculdade, que eu comecei agora de novo, porque eu fiz um ano de Direito e agora eu estou fazendo Publicidade e Propaganda, que é muito mais alinhado ao que eu já trabalho há 3 anos no digital, quase 3 anos, e também meus gostos, ao meu estilo de vida que eu quero. Então, eu estudo de noite, e isso já faz um ano, né? 100% presencial. Então eu vou mostrar mais esses bastidores para vocês, do meu trabalho no digital, para vocês entenderem que não é tão difícil como parece, mas também não é tão fácil. O importante é a sua mentalidade, porque se você tem uma mentalidade, por exemplo, eu de agora, eu Luana de hoje, 2026, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, em 2024, quando comecei na criação de conteúdo, eu já estaria voando já estaria com um negócio bem estruturado, bem consolidado, eu estaria tendo clientes de high ticket, que é o que eu sonhava na época, mas não tinha a mentalidade ideal, a mentalidade certa, então eu seria uma pessoa muito mais próspera lá atrás se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, mas como não dá para mudar, é por isso que eu quero trazer esses conteúdos para você se inspirar, para você ver o que é a realidade, né, de quem está construindo ainda. Não adianta só ver de quem tem, você tem que ver quem está no caminho que você quer, de onde você quer chegar, para você se inspirar e se inspirar com realismo, com humanização, com conexão, porque eu tô aqui para criar essa conexão com você, né? E te trazer a realidade sobre tudo isso. Porque de nada adianta eu vim aqui ficar ditando regra, dando uma de coaching. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que foca em executar, mas que também tira um tempo para mim. E esse tempo de silêncio que eu trouxe para vocês é diminuir um pouco as minhas saídas para a rua, de ficar sempre pensando que eu tenho que ir para algum lugar diferente toda semana. Às vezes o que eu mais preciso é ficar em casa, ficar na minha, no meu canto. É sim sair para tomar um sorvete, porque eu sou um ser humano que preciso, pelo menos, né, uma vez ali no final de semana, entre o sábado e domingo, sair para fazer alguma coisa, ou para tomar um sorvete, uma caminhada, qualquer coisa leve, mas eu preciso, né? Eu sinto que eu preciso sair de casa. Agora com a faculdade voltando, eu vou sair todo dia, então eu vou me cansar mais. Isso vai ser bom para mim, porque eu amo ficar em casa. Então aprenda a gostar de ficar mais em casa e usufruir da sua própria companhia, se conhecer mais, criar hobbies novos, coisas que vão te conectar mais com o seu interior, fazendo com que você consiga ver com mais clareza o que você pode mudar em você, né? Quais crenças suas que têm feito você ficar paralisado em determinada área da sua vida, ou a forma como você trata as pessoas. Eu senti que eu estava tratando as pessoas de um jeito que eu não me orgulho muito, mas não em sentido de arrogância, de estupidez, mas em sentido de que eu posso ser mais doce com as pessoas que eu amo, eu posso ser mais gentil comigo mesma, quando diz respeito a coisas que eu não tenho controle, mas que eu posso sim controlar no meu espaço, né? Sem pensar que eu tenho que controlar o outro, que é algo que a gente não tem muito, a gente não percebe que está tentando controlar o outro quando a gente está tentando só se proteger. Então é algo que eu tô cuidando mais, olhando mais para mim. E eu recomendo você fazer isso. Eu espero muito que esse vídeo ele te ajude de alguma forma, tá? Eu tô sendo sincera, realista com vocês aqui. É o que eu sempre faço, sempre fiz. Mas agora eu tenho objetivos certos que eu quero concretizar até o final do ano. Quero te ajudar também na tua caminhada. Então se inscreve aqui no canal para você acompanhar esses vídeos, porque vai ser um documentário super realista da minha vida. Então eu quero muito que a gente possa se aproximar nesse sentido de caminhar juntos. E eu quero te ajudar da melhor forma possível, com todas as ferramentas que eu tenho inserido na minha rotina para me ajudar, trazendo para você insights bacanas de coisas que eu aprendo, porque eu estudo muito sobre empreendedorismo de modo geral, sobre dinheiro, sobre construção de negócio, sobre esse meu novo negócio. Então acompanhe aqui o canal para você não perder nenhum vídeo, porque vai ser super bacana essa nova temporada aqui da minha vida e eu quero compartilhar com você. Até o próximo vídeo, um grande abraço!